Audiobook número 1, canal Mundo FIV, leitura e narração, Micaele Inácio da Silva. Tratado de Obstetrícia Febrasgo, capítulo 74. Ultrassonografia morfológica no segundo trimestre da gravidez. Autores: Eduardo Valente Isfer, Márcia Cade Almeida Wosler, Cristiane Labs dos Santos. O papel da ultrassonografia na prática obstétrica atual não é mais necessário ser demonstrado. Trata-se de exames complementar, não invasivo, inócuo e obrigatório no acompanhamento de toda e qualquer gestação. O ultrassom permite a exploração racional do embrião e, posteriormente, do feto com seu ambiente. Por não ser invasivo e não proporcionar liberação de radiações ionizantes, não provoca efeito deletérios ao feto, gestante e operador envolvido, além de possibilitar a avaliação imediata de seus resultados. Proporciona também respostas a questões indagadas por sinais físicos ou funcionais. Porém, é no domínio da avaliação estrutural do feto que este exame se torna insubstituível, visto que, aqui geralmente, a clínica é silenciosa. Antes de 1978, o diagnóstico das anomalias fetais pelo ultrassom era raro, e quando isso ocorria, tratava-se de patologias fetais que não ofereciam dúvidas ou problemas quanto à conduta obstétrica, pois geralmente eram letais, por exemplo, a anencefalia. A partir de então, houve relativa melhora na evolução tecnológica, fornecendo assim melhores imagens. Este período, até os anos de 1980, foi marcado pela improvisação, pois os obstetras passaram a se defrontar com patologias até então desconhecidas, principalmente no que se referia ao espectro fisiopatológico. De 1880 a 1890, foram introduzidas novas técnicas para melhor avaliar o bem-estar do feto. Porém, só após 1983 é que se observou verdadeira correlação entre diagnóstico e prognóstico, em especial com o advento da cordonscentese. Posteriormente, já na década de 1990, a USG evoluiu mais ainda, com o desenvolvimento de imagens tridimensionais, o chamado ultrassom 3D. Essa técnica facilitou mais ainda a compreensão dos exames pelas pacientes. Já nos dias de hoje, a resolução das imagens ultrassonográficas evoluiu a tal ponto que já temos praticamente o ultrassom 3D em quase tempo real, que muitos denominam de ultrassom 4D. Em síntese, com o aprimoramento da tecnologia ultrassonora e a experiência adquirida pelos operadores, em particular pelos médicos especialistas em medicina fetal, a identificação das anomalias fetais passou a ser uma realidade nos principais serviços de ultrassom. Em paralelo, o ultrassom também possibilitou o acesso ao compartimento fetal por meio de procedimentos invasivos, diagnósticos e terapêuticos, proporcionando, assim, melhor conhecimento entre achados morfológicos alterados ao ultrassom e a fatores etiológicos responsáveis, a saber, fator genético, síndromes cromossômicas ou genéticas, fator ambiental, processos infecciosos congênitos, teratogênese por drogas e ou medicações, ou por patologia de base materna. Fator desconhecido, teoria poligênica, causa multifatorial a mais aceita, ou por erro intrínseco do desenvolvimento, mutações espontâneas. Finalidade. Um dos maiores progressos em medicina fetal nos últimos anos foi o aumento da sensibilidade do rastreamento ultrassonográfico das malformações fetais. Isso se deve principalmente à melhoria da qualidade dos equipamentos de ultrassom e ao aperfeiçoamento ao nível técnico dos profissionais envolvidos. Em particular, com o advento da escala de cinza, as estruturas fetais foram mais facilmente delineadas, possibilitando o diagnóstico de anormalidades morfológicas fetais durante o pré-natal, mesmo em populações de baixo risco, tornando-se paulatinamente parte da rotina dos cuidados pré-natais. Em cerca de 90% dos casos de fetos mal formados, não há qualquer fator de risco identificável. Assim sendo, a realização da USG obstétrica de rotina nas pacientes de baixo risco aumenta a taxa de detecção de anomalias estruturais. Deve-se ter em mente a sua importância nos dias de hoje, tendo-se em vista os seguintes fatos.
Considera-se que 2 a 3% dos recém-nascidos são portadores de uma ou mais malformações congênitas. As malformações fetais são responsáveis por 30 a 50% da mortalidade perinatal, contribuindo também com 20% da mortalidade neonatal. O ultrassom obstétrico de rotina nível 1 consegue detectar ao menos 35 a 40% das malformações fetais. Vide classificação dos níveis mais baixos. Já o ultrassom obstétrico morfológico fetal, nível 2, proporciona taxas de diagnóstico das principais anomalias fetais na ordem de 60 a 85%. Por fim, o ultrassom obstétrico genético fetal nível 3 consegue atingir performance diagnóstica ao redor de 80 a 95% das anomalias fetais. A USG é uma metodologia diagnóstica que permite identificar alterações diretas da morfologia fetal, tais como anomalias malformativas, que apresentam uma estreita correlação com quadros sindrômicos, bem como alterações indiretas, as quais muitas vezes estão relacionadas com as anteriores. Exemplos: restrição de crescimento intrauterino, alterações do volume do líquido amniótico, entre outras. Sendo assim, quanto à sua finalidade, pode-se dizer que a USG, na prática obstétrica, tem por objetivo 2 itens. Diagnóstico direto, representado pela análise da morfologia e fisiologia fetal. Diagnóstico indireto, por meio dos procedimentos fetais ou anexiais. Cordocentese, amniocentese, biópsia de vilosidade coriônica e outros. A inocuidade e a facilidade de repetição fazem do ultrassom o exame de escolha para o estudo da morfologia e da fisiopatologia do feto. No entanto, como demonstram diversos relatos, a qualidade desse diagnóstico é extremamente variável em função de inúmeros parâmetros, tais como órgão fetal em questão, idade gestacional na qual é realizado o exame, o número de exames feitos durante a gravidez, a experiência do operador e a existência ou não de elementos de orientação para determinada patologia. De modo genérico, pode-se distinguir 2 tipos de anomalias em função do valor diagnóstico do ultrassom. No primeiro grupo, situam-se determinadas anomalias que raramente comportam falsos negativos devido à sua evidência ao SMF, mesmo em mãos com moderada experiência. Exemplos notórios são anencefalia, hidrocefalia, estenose duodenal, anomalias de parede abdominal, onfalocele, higroma cístico, hidronefrose e rins policísticos. Nesses casos, mesmo que o diagnóstico preciso não possa ser definido imediatamente, a sua suspeita orienta o encaminhamento a um centro de referência em medicina fetal. O ultrassom demonstra aqui toda a sua utilidade. No segundo grupo, constam as anomalias de caráter fenotípico, menos nítido e ou de expressão variável, de acordo com a idade gestacional, apresentando taxa de falso negativo mais elevada, fazendo cair nitidamente a sensibilidade do exame. Diante delas, a eficácia da USG está vinculada à idade gestacional, órgão ou sistema em questão afetado, qualidade do equipamento de ultrassom, mas principalmente à experiência do ultrassonografista. Os melhores exemplos dessa situação são representados pela espinha bífida e atresia de esôfago, cujas porcentagens diagnósticas atingem apenas 33 a 40% e 10 a 30% dos casos, respectivamente, nos exames de rotina. Ainda nesse contexto, a ecocardiografia fetal é outro exemplo de importância. A performance diagnóstica do exame pode chegar a 80 a 92% nos fetos considerados como de risco para cardiopatia congênita. Por outro lado, esse índice cai para 40 a 60% dos exames de rotina. Parâmetros técnicos. Idade gestacional. A USG é uma técnica de exploração visual do feto, a qual é considerada indireta. Permite o diagnóstico de praticamente 95% dos casos de malformações externas e internas do feto, desde que o operador seja habilitado, especializado em medicina fetal. Na tabela 74.1, resume-se o período gestacional em que o USMF pode averiguar a normalidade estrutural do feto.
O período gestacional no qual o exame de ultrassom é realizado varia de acordo com o desenvolvimento cronológico do concepto, como também envolve o conhecimento por parte do operador da fisiologia de cada órgão fetal. Em síntese, a idade gestacional é parâmetro de fundamental importância, pois é inadmissível realizar repetidos USMF com o intuito de pesquisar determinada anomalia fetal. Assim, deve-se ter em mente o caráter particular do desenvolvimento de cada sistema fetal, além das suas noções epidemiológicas. Com essas informações, pode-se optar pela idade gestacional mais adequada para a realização do SMF, na qual a referida anomalia se manifestaria com maior clareza. Experiência do operador, ultrassonografista. Refere-se a outro parâmetro determinante para apreciar a importância do exame, possivelmente o de maior importância. Seria ilusório pensar que toda gravidez, a priori normal, possa se beneficiar de um ou mais ultrassom de morfologia fetal em centros de referências, os quais são escassos. Ao contrário, recomenda-se de início obedecer a algumas regras. Formação completa e orientada de todo operador, técnicos, obstetras ou radiologistas, se possível, próximo a um centro de referência. Necessidade de vigilância de todo operador por ultrassonografistas experientes para orientá-lo diante de todo e qualquer desvio em relação aos aspectos normais. Necessidade de bom senso permanente para solicitar uma segunda opinião, que deve ser a mais rápida possível, evitando o retardo sempre prejudicial quando há necessidade de se determinar a conduta a ser instituída. Tabela 74.1 mostra o ultrassom versus a idade gestacional. Mostra a idade gestacional e cada achado ultrassonográfica de acordo com cada semana. Tabela 74.2 mostra a cronologia dos órgãos fetais ao ultrassom, de acordo com a idade gestacional. Se todas essas condições forem preenchidas, o ultrassom é indiscutivelmente o meio mais eficaz para diagnóstico pré-natal. Classificação e metodologia. O Instituto Americano de Ultrassom e Medicina sistematizou pela primeira vez o exame obstétrico em 2 níveis. Nível 1. Refere-se ao exame de ultrassom obstétrico de rotina destinado a avaliações biométricas básicas, análise morfológica e funcional superficial mínima, determinação da apresentação e posição fetal, localização e caracterização da placenta e avaliação do volume do líquido amniótico. Nível 2. Refere-se ao ultrassom mais especializado, geralmente realizado em centros de referência em medicina fetal, o qual tem por objetivo confirmar ou retificar a suspeita de anomalias fetais diagnosticadas em exames de nível 1, tais como polidrâmino, oligodrâmino, movimentos fetais ativos anormais, anomalias do ritmo cardíaco fetal, história pregressa de fetos mal formados, doenças maternas, indução de ovulação, risco de processo infeccioso congênito, viral ou parasitário, uso de medicamentos potencialmente teratogênicos, sangramentos de primeiro trimestre, altura uterina anormal, entre outros. No entanto, pelo fato de nossa realidade nacional ser completamente diferente de países do primeiro mundo, desde 1992, classificaram a ultrassonografia obstétrica em 3 níveis, quanto à metodologia, a saber, nível 1, ultrassom obstétrico dito de rotina, consultório. Refere-se aos exames realizados em serviços primários, geralmente executados por técnicos, obstetras ou radiologistas. Tem por objetivo pesquisar a presença de gestação múltipla, assegurar a vitalidade embrionária e fetal, estabelecer a biometria básica, apreciar a morfologia fetal mínima, avaliar a placenta e verificar a quantidade de líquido amniótico. Sensibilidade diagnóstica no rastreio de anomalias fetais de 40% a 60%. Nível 2. Ultrassom obstétrico morfológico fetal ou estrutural orientado. Refere-se a exames de ultrassom cujo empenho e experiência do operador, realizado preferencialmente por obstetras, mas também por radiologistas, são imprescindíveis, pois nesse nível são direcionadas às pacientes já classificadas como grupo de risco, cujos fetos
necessitam de avaliação mais minuciosa e geralmente direcionada. As principais universidades, bem como grandes serviços de radiologia e laboratórios, em geral, disponibilizam esse tipo de exame aos pacientes e obstetras. Sensibilidade diagnóstica no rastreio das anomalias fetais, 60% a 80%. Nível 3. Ultrassom obstétrico patológico ou genético fetal. Centro de referência. Restrito aos centros de referência e direcionado a todas as gestantes em que um dos exames anteriores tenha apresentado ao menos suspeita de malformação fetal e ou placentária, desvio de crescimento e ou de líquido amniótico. Nesse nível, o exame de ultrassom tem por finalidade confirmar e ou retificar a suspeita diagnóstica prévia, bem como classificar a patologia em questão e já aferir um prognóstico fetal preliminar do ponto de vista ultrassonográfico. Ou seja, aqui o operador tem que ser um especialista em medicina fetal. Sensibilidade diagnóstica no rastreio das anomalias fetais, 80% a 95%. Em 2009, uma classificação em 4 níveis foi proposta por Noronha et al. Nível 1, rotina, incluindo o perfil biofísico fetal. Nível 2, obstétrica, incluindo o perfil biofísico fetal. Nível 3, morfológica, incluindo o perfil biofísico fetal. E nível 4, genético fetal. Em se fazendo uma analogia do ponto de vista prático, Pastor e Monroe compararam a realização dos 2 exames com a compra de uma passagem aérea. Embora o avião, equipamento de ultrassom, e o piloto, ultrassonografista, sejam os mesmos, a bilheteria da primeira classe é o máximo em termos de serviço que pode ser oferecido ao cliente. Os passageiros com bilhete da classe econômica, ultrassom obstétrico de rotina, não recebem um serviço tão personalizado, mas todos os passageiros, sem exceção, devem chegar ao seu destino são e salvos. Ou seja, para o piloto, a condução da aeronave deve ser criteriosamente a mesma para ambos os tipos de passageiros. Em particular, no que se refere à postura e profissionalismo, havendo diferenças apenas quanto ao serviço de bordo, laudos e ou relatórios mais detalhados. Tabela 74.3 mostra indicações para ultrassonografia morfológicas, comparando antecedentes pessoais e familiares com sinais clínicos, marcadores ultrassonográficos e sinais biológicos. A tabela 74.4 mostra níveis técnicos de complexidade da ultrassonografia obstétrica. Mostra os níveis 1, 2, 3 e 4 e as observações de cada nível. Desde 1989, Farley já havia ressaltado que, até certo ponto, a distinção entre o ultrassom de nível 1 e nível 2 refere-se a um elemento de diferença na habilidade do examinador. Aqueles que fazem exame do nível 2 geralmente têm mais experiência no diagnóstico de anomalias fetais. Mas, na verdade, um exame de nível 1 é também um exame bem definido e complexo, que requer alto grau de competência. Embora o exame não seja feito especificamente para detectar anomalias fetais, há probabilidade razoável de que, durante o curso da aquisição de dados, muitas anomalias, se presentes, sejam reconhecidas, sendo prudente o esforço para sua identificação. Mais recentemente, em dezembro de 2016, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, em conjunto com o Colégio Americano de Radiologia, o Instituto Americano de Ultrassom e Medicina, o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, a Sociedade de Medicina Materno-Fetal e a Sociedade de Radiologistas em Ultrassonografia decidiram adotar uma terminologia que uniformizasse o desempenho da USG obstétrica no primeiro, segundo e terceiro trimestre da gestação, a saber, padrão, limitado e especializado, ou seja, adaptando-se essa nova proposta de desempenho à nossa realidade. Poderíamos resumir em padrão, nível 1, ultrassom de rotina, limitado, nível 2, ultrassom morfológico, e especializado, nível 3, ultrassom genético fetal. No entanto, pode-se dizer que o nível 1, realizado nos países de primeiro mundo,
Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e outros europeus, corresponderia na prática aos níveis 1 e 2 acoplados na classificação de Isfer et al. E aos níveis 1, 2 e 3 de Noronha et al. E o nível 2 corresponderia àquele denominado de genético fetal. Resumindo, pode-se dizer que a descrição acima corresponderia de forma prática e como ideal para os dias de hoje a seguinte metodologia. Nível 1, ultrassom de rotina mais ultrassom morfológico. Nível 2, ultrassom genético fetal. Quanto à necessidade ou recomendação da utilização do termo de autorização e ou consentimento por parte da paciente, por ocasião do ultrassom, o consenso do Comitê do Instituto Americano de Ultrassom e Medicina foi de que ele ficasse a critério de cada serviço. Número de ultrassom obstétrico morfológico fetal e período gestacional. Em nosso serviço, recomendamos como ideal a realização de 4 exames de ultrassom morfológico fetal durante o pré-natal. O primeiro sendo no primeiro trimestre, mais especificamente entre 10 e 14 semanas, ideal ao redor da 12ª semana, o segundo entre a 20ª e 22ª semana, o terceiro entre a 26ª e a 28ª semana e o último entre a 32ª e a 34ª semana de gestação. Em situações socioeconômicas nas quais, por razões distintas, não há possibilidade de se realizarem as 4 ultrassonografias morfológicas fetais, a equipe médica, obstetra e ultrassonografista deve se adaptar a essa nova realidade, agora imposta. Neste contexto, e com o intuito de otimizar essa situação, em nosso serviço recomendamos a seguinte metodologia alternativa em relação aos ultrassons morfológicos fetais, a saber, quadro 74.2 mostra os níveis técnicos de complexidade da ultrassonografia obstétrica e sensibilidade diagnóstica. O nível 1 é de rotina morfológico de 40% a 60%, o nível 3 é o genético fetal de 80% a 95%. A tabela 74.3 mostra a ultrassonografia morfológica fetal durante a gestação, conforme a idade gestacional. Como já vimos, o primeiro da 10ª à 14ª semana, o segundo da 20ª à 23ª semana, o terceiro da 26ª à 28ª semana, e aqui mostra um quarto ultrassom na 34ª semana. A tabela 74.4 mostra a ultrassonografia morfológica fetal durante a gestação, conforme a idade gestacional. Importância da ultrassonografia obstétrica morfológica fetal. No segundo trimestre, a ultrassonografia morfológica fetal apresenta papel relevante devido à sua importância na avaliação da anatomia e fisiologia das estruturas fetais, órgãos e sistemas. As principais anomalias congênitas são diagnosticadas com maior precisão durante este período da gravidez. No entanto, muito ainda se está aprendendo sobre a história natural dessas anomalias e como elas afetam os resultados pós-natais. O estudo Eurofetos, projeto multicêntrico envolvendo 61 centros de ultrassonografia obstétrica de 14 países europeus, avaliou a exatidão do exame de ultrassom nível 1 do segundo trimestre em populações não selecionadas. Mais da metade, 56%, dos 4.615 casos de malformações fetais foram detectados, e desses, 55% das principais anomalias foram identificadas antes da 24ª semana de gestação. A sensibilidade de detecção foi maior para as anomalias maiores do que para as anomalias menores, 73,7% versus 45,7%. Em relação ao valor diagnóstico do ultrassom morfológico fetal, ele varia de acordo com o tipo de malformação em questão e os elementos de orientação do risco para cada gestação. Assim, quando há antecedentes familiares de fetos mal formados, caso index, rastreamento bioquímico anormal ou alterações ao ultrassom de rotina, polidrâmino, oligoâmino, o ultrassom morfológico fetal é mais eficaz, aumentando a acurácia do exame.
O constante avanço no diagnóstico pré-natal das malformações congênitas, em conjunto com grandes esforços em termos de cuidados intensivos, tem contribuído para melhorar o resultado fetal. Havendo suspeita de qualquer alteração fetal e/ou anexial, a paciente deve ser imediatamente encaminhada a um centro de referência em medicina fetal, ultrassom obstétrico nível 3 ou genético fetal. Aqui, o operador deve, obrigatoriamente, ser especializado em medicina fetal. Geralmente, referem-se às obstetras, pois é necessário ser conhecedor da fisiologia que envolve mãe, placenta, feto. Nesse nível, o diagnóstico deve ser confirmado e/ou retificado, assim como classificado e apreciado quanto a gravidades. A descoberta de uma malformação no ultrassom obstétrico morfológico fetal deve levar o especialista em medicina fetal a um reflexo imediato, levando-o à procura de outra malformação que possa vir associada, realizando pesquisa completa e minuciosa da morfologia, biometria e funcional dos órgãos fetais. A importância da identificação de anomalias fetais durante o pré-natal, a partir dos recentes avanços nas técnicas de diagnóstico, tem possibilitado a realização de consultas especializadas, aconselhamento genético básico e/ou consultoria em medicina fetal, com os casais, cujo intuito é fornecer informações sobre resultados e qualidade de vida desses fetos, possíveis intervenções, ajustes apropriados do tempo e via de parto, tempo de hospitalização esperado. Ainda neste contexto, como referido acima, outro elemento de grande valia por ocasião da realização da ultrassonografia morfológica fetal é a anamnese materna feita pelo médico operador, em particular no que se diz respeito à investigação dos efeitos de agentes teratogênicos, como certos agentes químicos, os quais podem causar, por exemplo, redução de membros, masculinização da genitália feminina e lábio leporino, ou físicos, por exemplo, radiação ionizante, que pode causar aborto, microcefalia, microftalmia, catarata e, ao longo de toda a gravidez, o risco de efeitos carcinogênicos. Ou ainda biológicos, por exemplo, citomegalovirose, rubéola, sífilis, toxoplasmose, zika vírus, capazes de acarretar RCU, microcefalia, catarata, surdez, hidrocefalia, entre tantas outras. Quanto à realização de ultrassom em gestações de baixo risco, a Cochrane disponibiliza 2 revisões sistemáticas, realizadas em 2008 e 2015. Sobre as vantagens do ultrassom de rotina ou nível 1 após a 24ª semana de gravidez. O primeiro estudo envolveu 27.024 mulheres e o segundo, 34.980 mulheres. Com base nas evidências existentes, o ultrassom de rotina ou nível 1 na gravidez tardia em populações de baixo risco ou não selecionadas não conferiu benefício à mãe ou ao bebê. Entretanto, fica claro que faltam dados para os outros resultados primários, tais como prematuridade com menos de 34 semanas, efeitos psicológicos maternos e neurodesenvolvimento aos 2 anos de idade, refletindo escassez de pesquisas que cubram esses resultados. Sistematização do ultrassom obstétrico morfológico fetal. Em relação à ultrassonografia obstétrica, mais especificamente ao ultrassom obstétrico morfológico fetal, a sistematização do exame é a etapa imprescindível, a qual tem que ser sempre respeitada para se evitarem falhas ou erros inadvertidos. Plagiando Pastor e Monroe, aprendemos na biologia que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Logo, a sistematização do ultrassom obstétrico e principalmente do ultrassom obstétrico morfológico fetal deve seguir este roteiro. Ademais, o princípio básico aqui é realizar o exame fetal no sentido crânio-caudal, podendo-se deixar os anexos para serem avaliados por último, ou, alternativamente, como preferem alguns profissionais, primeiramente. Exceção a essa regra é quando a paciente já vem previamente encaminhada por suspeita de malformação fetal, neste caso para realizar o ultrassom nível 3 ou genético fetal.
pois nessa eventualidade, o órgão e o sistema supostamente afetado deverá ser o último a ser avaliado. O intuito dessa sistemática é preservar melhor o raciocínio do operador, especialista em medicina fetal. Ou seja, deve-se primeiro avaliar os demais órgãos e sistemas em busca de outra anomalia associada, período em que a mente ainda está descansada e adepta a absorver mais informações adicionais, para, no final, dispensar o tempo que for necessário na patologia em questão. Como o presente capítulo tem por objetivo abordar o ultrassom morfológico fetal no segundo trimestre, não focaremos nas normativas referentes ao primeiro trimestre. Porém, estaremos descrevendo algumas coisas do terceiro trimestre, pois este não deixa de ser uma continuidade do segundo trimestre. Em nosso serviço, preconizamos a sistematização do ultrassom obstétrico morfológico fetal do segundo trimestre por etapas. A saber, primeira etapa, avaliação global da gestação. Refere-se à etapa inicial do ultrassom morfológico fetal, a qual avalia de imediato se a gestação é única ou múltipla, e a seguir a posição espacial do feto, situação e apresentação, bem como a presença da vitalidade fetal, batimento cardíaco fetal, presente. Em caso de gestação múltipla, requer-se documentação de informações adicionais, tais como corionicidade, amniocidade, comparação do tamanho fetal, estimativa do volume do líquido amniótico, se está aumentado, diminuído ou normal, em cada SG e genitália fetal, quando viabilizada. Nesta etapa, deve-se também sempre aferir o comprimento do colo uterino, bem como o aspecto do orifício interno dele, com o intuito de rastrear as gestantes mais propensas à prematuridade. Apesar do melhor período para avaliá-lo ser ao redor da 23ª semana, recomenda-se para os pacientes de baixo risco que se faça ao menos uma avaliação da medida do colo uterino via vaginal entre a 18ª e a 24ª semana. Valores acima de 30 mm são considerados como normais. Segunda etapa, avaliação do território fetal. Refere-se ao ultrassom obstétrico morfológico fetal propriamente dito, no qual a aplicabilidade clínica da sistematização é impericiosa, em particular na avaliação da biometria e da morfologia fetal, respeitando-se o sequenciamento crânio-caudal. Primeira parte, cabeça ou crânio. Trata-se da primeira parte da nossa trinca biológica a ser avaliada. No plano biométrico, refere-se a um dos 3 pilares que regem a avaliação do crescimento e evolução fetal. Nesta fase, avalia-se precisamente o polo cefálico, sistema nervoso central, incluindo a coluna vertebral, face e pescoço. Polo cefálico e sistema nervoso central. Parâmetros biométricos. Diante do ultrassom morfológico fetal, uma biometria mais abrangente é recomendada com o objetivo de estudar melhor as variações constitucionais e patológicas. Dentre as principais, destacam-se diâmetro biparietal, diâmetro occipitofrontal, DOF, circunferência cefálica, CC, índice cefálico, IC, que é a relação do diâmetro biparietal com o diâmetro occipitofrontal, vezes 100, diâmetro transverso do cerebelo, DTC, corno posterior, CP, do ventrículo lateral, VL ou átria, cisterna magna ou fossa posterior, FP, relação ventrículo lateral, VL, hemisfério cerebral, HC, prega nucal. Na realidade, este parâmetro pertence à região cervical. Morfologia. Por ocasião da análise detalhada da anatomia da calota craniana e das estruturas cerebrais, recomenda-se verificar os seguintes itens. O crânio deve apresentar formato oval, calota íntegra, com ecogenicidade habitual, sem solução de continuidade. A forma da cabeça pode ser achatada, dolicocefalia, ou arredondada, braquicefalia, como uma variante da normalidade. Nestas circunstâncias, certas variantes do desenvolvimento normal da cabeça fetal podem tornar a medição do perímetro cefálico mais confiável do que o DBP para estimar a idade gestacional. Em gestações mais avançadas, alguns fetos apresentam imagens lineares,
ecogênicas junto à calota craniana, ossos parietrais, que muitas vezes flutuam no líquido amniótico, que representam os cabelos. O eco médio foice cerebral deve se apresentar sem desvios da linha média, com cavum do septo pelúcido presente e sem anormalidades. Cavum do septo pelúcido, CSP, aparece a partir da 16ª semana de gestação, desaparece no final do 3º trimestre e não está presente no RN. Os ventrículos laterais, VL, devem ser simétricos de dimensões normais, com suas respectivas paredes regulares. Os plexos coroides devem estar presentes e simétricos, com ecotextura homogênea, localizados adequadamente no interior dos ventrículos laterais. No primeiro trimestre, os plexos coroides ocupam a quase totalidade dos ventrículos cerebrais. À medida que a gestação avança, o tamanho dos ventrículos laterais e dos plexos coroides diminui proporcionalmente em relação ao cérebro. A relação entre VL e HC deve ser adequada para a referida idade gestacional. Os tálamos e pedúnculos cerebrais devem ser simétricos com suas respectivas formas preservadas. Os hemisférios cerebelares e vérmix devem apresentar forma habitual. A fossa posterior deve ser viabilizada e adequada para a referida idade gestacional. Coluna deve ser avaliada sistematicamente em toda a sua extensão, desde a região cervical até a sacral e coxígea, nos cortes transversais, frontal e longitudinal. Na presença de disrafias ao nível da coluna, mais especificamente a mielomeningocele, recomenda-se avaliar atentamente a calota craniana na busca de sinais marcadores para tal afecção. Sinal do limão, que é o infraabaulamento ao nível dos ossos frontoparietais, e sinal da banana, que traduz a herniação do cerebelo para a fossa posterior numa primeira etapa e depois evolui para o sinal da ausência de cabelo, também denominado de sinal de Chiari II. Já no corte transverso da coluna, pode-se identificar a presença de solução de continuidade, sinal do U. Face. Parâmetros biométricos. O estudo de todas as estruturas anatômicas da face é a etapa mandatória do ultrassom obstétrico morfológico fetal, pois diversas síndromes genéticas, cromossômicas e gênicas acometem a morfogênese da área facial em maior ou menor grau. Os planos de ultrassom de corte para essa finalidade são sagital, transversal e coronal. Por outro lado, a estática fetal, em especial o posicionamento do feto com seu dorso anterior, olhando para baixo, bem como membros e as extremidades acoladas à face, podem dificultar ou mesmo impedir a sua análise. Neste quesito, o ultrassom 3D e o ultrassom 4D, com suas técnicas de reconstrução volumétrica em superfície, têm possibilitado melhor viabilização da face e, por consequência, estudo complementar das anomalias faciais. Dentre os principais parâmetros biométricos, destacam-se como úteis os seguintes: distância orbital externa, DOE, distância orbital interna, DOI, distância intraorbital, DIO, relação DIO-DBP entre a 15ª e 25ª semana, apresenta valor constante de 0,45 mais ou menos 0,43, sendo parâmetro de referência para identificar hipo ou hipertelorismo. Diâmetro orbital DO e osso nasal. Relação do comprimento do nariz, o osso ON, valor normal 2,09 mais ou menos 0,17. Auxilia na identificação dos fetos com síndrome de Down. Morfologia. Como todas as demais estruturas anatômicas, a face também requer atenção profissional. Primeiramente, porque a face é um reflexo do sistema nervoso central, ou seja, se alguma alteração for suspeitada ao ultrassom obstétrico morfológico fetal nessa região, o operador deve voltar e refazer uma nova avaliação do sistema nervoso central, agora com atenção redobrada. Em segundo lugar, porque a face é uma região fetal mais aguardada do exame.
a qual gera ansiedade e expectativa pelos pais. Em itens, os seguintes itens da face devem ser avaliados: perfil facial com suas respectivas hemifaces simétricas, fronte e raiz nasal de aparência normal, narinas presentes simétricas com septo nasal medianizado, órbitas esféricas e normoposicionadas, câmaras anteriores simétricas com cristalino visibilizados bilateralmente, pavilhão auditivo externo presente e localizado adequadamente com sua morfologia adequada, palato e lábios bem definidos e sem solução de continuidade. As fendas palatinas posteriores com lábio íntegro são muitas vezes de difícil visibilização. Por vezes, o Doppler colorido pode auxiliar mostrando o fluxo invertido, transpalatino, durante a deglutição fetal. Língua de dimensões apropriadas, mandíbulas identificadas com dimensões e morfologias normais. A tabela 74.6b correlaciona as principais anomalias faciais e também de partes moles com as anomalias associadas mais frequentes encontradas. Pescoço e região cervical. Parâmetros biométricos. O principal representante deste segmento é a prega nucal, PN, a qual é de grande valia para o rastreamento de cromossomopatias, em particular síndrome de Down. Prega nucal, morfologia. Apesar de ser uma região anatômica que dispensa pouco interesse por ocasião da ultrassonografia obstétrica, deve-se ter em mente que essa região, por vezes, é sítio de tumorações anexiais. Por exemplo, higromia cístico, importante marcador cromossômico para síndrome de Turner ou síndrome de Down, bócio congênito, em geral refletindo hipotiroidismo fetal, linfangiomas e até mesmo teratomas. Deste modo, durante o ultrassom morfológico fetal, deve-se realizar cortes longitudinais e transversos da região cervical, a fim de identificar as principais estruturas anatômicas que compõem esse segmento, tais como tireoide. A tireoide normalmente é silenciosa durante a gravidez, apresentando dimensões muito reduzidas, logo, normalmente não é mensurada. Entretanto, em alguns casos em que o feto pode cursar com bócio congênito raro, as suas dimensões deverão ser avaliadas. Esôfago. Essa estrutura pode ser identificada tanto pelo corte transverso, estando levemente medianizado à esquerda, quanto pelo plano sagital. O Doppler colorido auxilia na maioria das vezes na identificação do esôfago, sem cor. Enfim, pode-se dizer que este parâmetro não faz parte obrigatória da sistematização do ultrassom obstétrico morfológico fetal. Porém, o seu estudo é importante quando existe a suspeita de atresia de esôfago, estômago não identificado no compartimento superior, associada ao polidrâmino. Segunda parte, tronco. O tronco, segunda parte do corpo humano, é composto essencialmente pelo tórax, cavidade torácica, e pelo abdômen, cavidade abdominal. Tórax ou cavidade torácica. A avaliação da cavidade ou caixa torácica pode ser subdividida em tórax extracardíaco, pulmão, diafragma e timo e coração. A tabela 74.7 relaciona as principais anomalias torácicas e os sistemas que devem ser investigados por ocasião do seu diagnóstico pré-natal. Tórax extracardíaco. Dos componentes anatômicos que compõem o tórax extracardíaco, o pulmão, melhor denominado como campus pleuropulmonaris, CPP, e o diafragma são os principais. Logo, a avaliação minuciosa de ambos é parte obrigatória durante o ultrassom obstétrico morfológico fetal. Já o timo não faz parte da avaliação de rotina, ficando restrita a sua avaliação apenas em casos específicos. Por exemplo, como diagnóstico diferencial em casos de massas tumorais em região do mediastino. Parâmetros biométricos. Outra etapa obrigatória do ultrassom obstétrico morfológico fetal é a avaliação da forma e comprimento da cavidade torácica, pois as principais displasias esqueléticas, em particular as letais, cursam com restrição significativa da circunferência torácica fetal. Ou seja, em relação aos parâmetros biométricos que devem fazer parte do ultrassom obstétrico morfológico fetal, a fim de referendar o desenvolvimento dos CPP são diâmetro torácico antero-posterior, DTAP,
diâmetro torácico transverso, DTT, circunferência torácica, CT, volume avaliado pelo ultrassom 3D auxilia no diagnóstico da hipoplasia pulmonar, relação tórax-circunferência abdominal, medida da clavícula e omoplata, perímetro do timo, PTI, e diâmetro transverso do timo, DTTI. Morfologia. A análise estrutural do tórax extracardíaco deve-se iniciar pela arcada torácica e, posteriormente, as estruturas anatômicas que a compõem. Durante a vida fetal, os pulmões são viabilizados como estruturas sólidas que ocupam o espaço entre o coração e a caixa torácica. Sendo assim, recomenda-se a avaliação morfológica dos seguintes itens do dito tórax extracardíaco: aspecto e características da caixa torácica, simetria do gradil costal, bem como o número e forma das costelas, presença ou ausência de fraturas nas costelas, ecogenicidade e volume em relação tórax-área cardíaca, do CPP paridade estacional referida. Ecotextura e ecogenicidade variam conforme a idade estacional. À medida que a idade estacional aumenta, os pulmões tornam-se mais hiperecogênicos que o fígado. Identificar os vasos pulmonares por meio de mapeamento colorido, importante para o diagnóstico do sequestro pulmonar tipo extralobar, o qual é nutrido por vaso aberrante proveniente da aorta. Espaço pleural deve ser virtual, sem evidências de derrames. Integridade do diafragma, bem como identificar a presença de movimentos respiratórios durante o exame, visibilizado pelo ultrassom como uma linha hipoecogênica que separa a cavidade torácica da abdominal em corte sagital do feto. Deve ser visibilizado em toda a sua extensão, descartando a existência de hérnia diafragmática congênita. Escápula e clavícula, timo. Este órgão não faz parte da rotina obrigatória da ultrassonografia obstétrica morfológica fetal. No entanto, os parâmetros utilizados para sua mensuração são o perímetro do timo, PTI, e o diâmetro transverso, DTTI. O plano ideal é o corte transverso do tórax, com visibilização dos pulmões, traqueia, posteriormente, e os 3 vasos, tronco da artéria pulmonar, aorta ascendente e veia cava superior, com um timo anterior. Coração. As anomalias cardíacas são malformações fetais mais frequentes encontradas durante a gestação. Apresentam íntima associação com cromossomopatias, síndromes gênicas, infecções congênitas, rubéola, teratogênese por medicamentos, antidepressivos à base de lítio, ácido retinóico, além de serem responsáveis por grande número de abortos, óbitos fetais e neonatais. Devido à sua elevada incidência na morbi-letalidade fetal e perinatal, nos dias de hoje não se admite mais que o profissional médico ultrassonografista que se habilite a realizar a ultrassonografia obstétrica não tenha o treinamento mínimo na área cardíaca, a fim de rastrear pelo menos 40 a 60% das principais cardiopatias congênitas. Sensibilidade diagnóstica do corte do ultrassom de 4 câmeras. Sendo assim, o treinamento do ultrassonografista nesta área é fundamental para a melhora da acuidade diagnóstica, além de possibilitar a assistência adequada do feto e do RN em centros terciários. No entanto, quando se realiza o ultrassom obstétrico morfológico fetal, o examinador tem que ter capacitação para realizar ao menos os 3 principais planos cardíacos, 4 câmeras, eixo maior das câmeras esquerdas e no eixo menor das câmeras direitas, onde a sensibilidade diagnóstica das cardiopatias congênitas chega próximo de 85%. Parâmetros biométricos. Do ponto de vista prático, a biometria cardíaca é de importância relativa. Normalmente, a principal biometria é a aferição da área cardíaca. Área cardíaca normal é a área cardíaca ocupando cerca de 1/3 até 50% da área torácica. Quando se apresenta acima desses limites, denota-se a presença de cardiomegalia, a qual pode ser consequente a processo infeccioso congênito ou refletir estado de insuficiência cardíaca fetal por anomalia congênita, hidropsia fetal. Frequência cardíaca fetal
FCF e ritmo. Medida transversa do septo interventricular, também de relativa importância em auxiliar no diagnóstico do desequilíbrio glicêmico em gestantes diabéticas. Morfologia. Para as gestantes que, por ocasião do ultrassom morfológico fetal do primeiro trimestre, apresentaram marcadores de risco fetal aumentados para cardiopatias congênitas, translucência nucal alterada, eoducto venoso e regurgitação tricúspide alterados, a avaliação da anatomia cardíaca fetal pode ser realizada a partir da 16ª semana de gestação pelo ultrassom transvaginal. No entanto, o melhor período, idade gestacional, para avaliar detalhadamente a anatomia cardíaca é ao redor da 24ª à 26ª semana de gestação. Numa primeira etapa, compete ao operador, ultrassonografista, que vai realizar o ultrassom morfológico fetal, rastrear as principais cardiopatias congênitas. Para tanto, recomenda-se a seguinte propedêutica ultrassonográfica cardíaca: estimar o volume e aferir o posicionamento da área cardíaca em relação ao tórax. Normalmente, o coração está desviado no sentido do hemitórax esquerdo, com a ponta do coração voltada para a região antero-esquerda do tórax, formando um ângulo aproximado de 45 graus com o eixo antero-posterior do tórax. Corte de 4 câmaras. Identificar 2 átrios e 2 ventrículos com dimensões proporcionais e aspectos típicos. Aferir a integridade do septo interventricular e do septo interatrial. Identificar disposição e inserção das válvulas mitral e tricúspide. Patência do forame oval. Corte da via de saída do ventrículo esquerdo, eixo maior. Detectar concordância veno-atrial, átrio ventricular e ventrículo arterial, corte da via de saída do ventrículo direito, eixo menor, identificar os arcos aórticos e ductal, avaliar ritmo cardíaco sinusal e sua regularidade. Abdômen ou cavidade abdominal. Refere-se no plano biométrico à etapa principal dos 3 pilares que regem a avaliação do crescimento e evolução fetal, pois é aqui que os desvios de crescimento são diagnosticados ou, no mínimo, suspeitados. Já no plano morfológico, o operador deve avaliar todas as estruturas que a compõem: fígado, baço, alças intestinais, estômago, bexiga e genitália, mas também aquelas do espaço retroperitoneal, como as lojas renais, rins. Deve-se também incluir aqui a avaliação da integridade da parede abdominal. Enfim, pode-se concluir que todos estes órgãos, sistemas e estruturas anatômicas compõem o conjunto da cavidade abdominal. Parâmetros biométricos. Do ponto de vista prático e também devido à sua importância no quesito crescimento fetal, a biometria da cavidade abdominal é obrigatória e imprescindível. Sua medida é utilizada com outros parâmetros biométricos para estimar o peso fetal e pode permitir a detecção de RCIU ou macrosomia. A circunferência abdominal ou diâmetro abdominal médio deve ser determinado na linha da pele em uma verdadeira visão transversal ao nível da junção da veia umbilical, seio portal e estômago fetal, quando visível sem a inclusão da imagem renal. Por outro lado, há hoje tabelas biométricas já definidas para praticamente todas as estruturas anatômicas, órgãos, que a compõem. Porém, a utilização ou necessidade dessas tabelas na aplicabilidade clínica são esporádicas e pontuais. Dentre as principais, destacam-se diâmetro abdominal anteroposterior, DAAP, diâmetro abdominal transverso, DTA, circunferência abdominal, CA, peso fetal e relações biométricas. Diâmetro do estômago, medida longitudinal e volume do fígado, perímetro do braço, comprimentos do pâncreas, diâmetros e volume dos rins. Medida da pelve renal, cujo parâmetros de normalidade são menor que 3 mm entre a 13ª e a 14ª semana, menor que 4 mm entre a 15ª e a 19ª semana, menor que 5 mm entre a 20ª e a 30ª semana, menor que 7 mm após a 30ª semana. Diâmetro do cólon. Morfologia. A análise morfogênica do conjunto da cavidade abdominal é uma das etapas que mais requer experiência e conhecimento do operador.
particularmente no que se refere à evolução de todos esses órgãos e estruturas, agora em função da idade gestacional no momento do exame. Parede abdominal. Avaliar integridade, abaulamentos e espessura do tecido celular subcutâneo. Identificar edema. A integridade da parede abdominal deve ser confirmada mediante a visibilização da inserção do cordão umbilical. O estudo da inserção do cordão umbilical na parede abdominal é obrigatório no ultrassom obstétrico morfológico fetal, pois auxilia no diagnóstico diferencial entre onfalocele, o cordão está inserido na massa, e gastroquise, o cordão apresenta inserção normal na parede abdominal. Estômago deve ser visibilizado em seu sítio habitual, à esquerda, e de volume adequado para a idade gestacional referida. Fígado deve-se avaliar topografia, localizada à direita e se constitui no maior órgão intraabdominal, dimensões, verificar a presença de hepatomegalia, infecções congênitas, anemia fetal. Volume deve estar de acordo com a idade gestacional referida, porém pode variar, não somente como consequência de seu crescimento fisiológico ao longo da gestação, como também por processos fisiopatológicos. Textura deve ser homogeneamente hipoecogênica. Presença de calcificações podem sugerir infecção congênita. Vasos hepáticos devem ser identificados: veia umbilical, veia cava superior, veia cava inferior e ducto venoso. Vesícula biliar. Deve-se avaliá-la quanto à sua topografia, localizada à direita, em íntimo contato com o fígado, forma, em gota e textura, anecoica com paredes delgadas. Baço. Deve-se avaliá-lo quanto à topografia, localizado à esquerda, posterolateralmente com relação ao estômago, dimensões, presença de esplenomegalia é frequente em processos infecciosos congênitos e na anemia fetal. Textura. Deve ser homogênea e hipoecogênica em relação aos demais órgãos intraabdominais, porém similar aos rins. Pâncreas não faz parte da sistematização do ultrassom morfológico fetal. Pode ser identificado no terceiro trimestre, localizado atrás do estômago e à frente da veia esplênica. Alças intestinais devem apresentar ecogenicidade adequada para a referida idade gestacional. O seu estudo compreende a divisão em intestino delgado. Ondas peristálticas podem ser observadas a partir da 18ª semana de gestação, porém somente próximo ao termo é que se tornam evidentes e com maior duração. A sua visibilização ocorre a partir da 28ª semana de gestação. Topografia central. Dimensões, sua medida transversa não deve exceder 7 mm. Quando isso ocorre, deve-se suspeitar de obstrução intestinal. Textura, as alças do intestino delgado apresentam-se mais ecogênicas quando comparadas às do intestino grosso. Intestino grosso apresenta forma tubular e localiza-se na periferia do hipogástrios fetal. Dimensões, seu diâmetro transverso normal aumenta com a idade gestacional. Textura, a ecogenicidade aumenta com relação às estruturas abdominais adjacentes à medida que a idade gestacional avança. A partir da 29ª semana, é maior que a bexiga e menor que a do fígado, mas após a 34ª semana, passa a ser similar à do fígado. Trato gênito-urinário, o seu estudo comporta. Rins devem ser avaliados quanto à sua topografia, forma e dimensões. Volume, cuja CR não deve ultrapassar 30% da CA em condições normais. Parênquima, córtex renal viabilizado, devendo ser avaliado em espessura, ecogenicidade e aspecto, ausência de cistos bilateralmente. Pelve renal, plano transverso do abdômen fetal é o ideal para o seu estudo, sendo a sua medida diâmetro no sentido antero-posterior, espessura. Ureteres não devem ser visibilizados, normais. Bexiga deve estar sempre presente no ultrassom obstétrico morfológico fetal do segundo trimestre. Sua identificação é possível a partir de 11 semanas e de volume adequado para a referida idade gestacional. Na presença de megabexiga, deve-se suspeitar de obstrução baixa ao nível da uretra do trato urinário. Artérias renais. Sua identificação emergência junto à aorta,
por meio do Doppler colorido, auxilia no diagnóstico da agenesia renal, uni ou bilateral. Terceira parte, membros. Os membros, a terceira e última parte do corpo humano, aqui definidos como sistema esquelético, é composto pelos membros superiores e inferiores, os quais incluem os ossos longos e suas respectivas extremidades. No entanto, por vezes se faz necessária uma sistematização específica e complementar para melhor estudar o sistema esquelético, particularmente se houver suspeita de alguma anomalia fetal, cujo conjunto se denomina displasia esquelética, a qual aí deve incluir crânio e face, coluna vertebral, dimensões do tórax, ossos longos e extremidades, ossificação, mineralização óssea, movimentação fetal. Membros superiores. Nesta etapa, avaliam-se alinhamento, eixo, comprimento, integridade, presença e conexão em todo membro superior bilateralmente. Parâmetros biométricos. Por ocasião da biometria dos ossos longos, deve-se estar a par de que a porção mensurada deles é a diáfise ossificada, ou seja, cada caliper é colocado nas extremidades da diáfise ossificada sem incluir as epífises. A ultrassom morfológico fetal recomenda-se a mensuração de todos os ossos longos que compõem o membro superior, a saber, medida do húmero, medida da ulna, medida do rádio, relação falange média do quinto e quarto quirodáctilo, medida da clavícula, medida da omoplata. Morfologia. Neste quesito, a avaliação das características morfológicas do sistema esquelético dos membros superiores deve-se atentar para os seguintes itens: alinhamento, eixo e conexão do braço com o antebraço, alinhamento, eixo e inserção das mãos com o antebraço, forma e grau de mineralização óssea, ecogenicidade, curvatura e ausência de fraturas, contagem dos quirodáctilos, dedo por dedo e osso por osso, presença da sobreposição do quinto sobre o quarto e do segundo sobre o terceiro quirodáctilos, clinodactilia. Membros inferiores. Segue a mesma rotina preconizada para os membros superiores, ou seja, avaliam-se também alinhamento, eixo, comprimento, integridade, presença e conexão em todo o membro inferior bilateralmente. Parâmetros biométricos. Deve-se realizar a mensuração de todos os ossos longos que compõem o membro inferior, a saber, medida do fêmur, medida da tíbia, medida da fíbula, relação pé-fêmur, relação comprimento do fêmur circunferência abdominal, relação FCA, e fêmur circunferência cefálica, FCC. Ambos são úteis para rastrear os desvios de crescimento fetal, bem como para classificá-los. Morfologia. Da mesma forma que foi relatada para os membros superiores, aqui também deve-se atentar para os seguintes itens: alinhamento, eixo e conexão da perna com a coxa, alinhamento, eixo e inserção dos pés com a perna, forma e grau de mineralização óssea, ecogenicidade, curvatura e ausência de fraturas, contagens dos pododáctilos, dedo por dedo e osso por osso, presença de sobreposição do quinto sobre o quarto e do segundo sobre o terceiro pododáctilos, clinodactilia. Terceira etapa, avaliação dos anexos fetais. Como referido anteriormente, esta etapa do ultrassom obstétrico morfológico fetal pode ser realizada por último, como preconizamos em nosso serviço, ou, alternativamente, logo no início, por primeiro antes da realização da morfologia fetal. Nesta etapa, avaliam-se precisamente a placenta, volume de líquido amniótico e cordão umbilical. Placenta. A inserção da placenta, bem como sua aparência e relação com o orifício cervical interno, devem ser relatadas. Sabe-se hoje que a posição aparente da placenta no início da gravidez pode não se correlacionar com a sua localização no momento do parto. Logo, exames por vias transabdominal, transperineal ou endovaginal podem ser úteis na visualização do orifício cervical interno e sua relação com a placenta. Parâmetros biométricos. A medida da espessura placentária também faz parte do ultrassom morfológico fetal.
A sua espessura pode variar dependendo da existência de patologias maternas e ou fetais. O aumento do espessamento placentário é comum em condições específicas, tais como na isoimunização RH, diabetes mellitus, hidropsia fetal, tumores placentários, por exemplo, coriangioma, infecções congênitas e em gemilares, por exemplo, síndrome de transfusão feto-fetal. Ao contrário, a placenta, com menor espessura, pode ser observada em casos de hipertensão materna grave, diabetes grave com vasculopatia, infecções crônicas e anomalias cromossômicas. Espessura placentária normal, idade gestacional em semanas, com variação de mais ou menos 10 milímetros. Grau placentário, grau 0 a 3. Granum et al. Propuseram uma classificação que tenta correlacionar o grau de calcificação da placenta com a maturidade fetal. Porém, se sabe nos dias de hoje que tal afirmação é de um valor relativo. Morfologia. A placenta é uma estrutura de forma arredondada e discoide responsável pela saúde fetal, vitalidade. A sua avaliação no ultrassom obstétrico morfológico fetal consiste na observação de localização, espessura e volume, textura e consistência, calcificações, trombose, infartos, tumores, inserção do cordão, identificar acretismo, muita atenção às placentas prévias, identificar descolamento placentário agudo e crônico. Líquido amniótico. A estimativa quantitativa ou semi-quantitativa do volume de líquido amniótico deve ser sempre documentada. Embora seja aceitável para examinadores experientes estimar qualitativamente o volume de líquido amniótico, métodos semi-quantitativos também foram descritos para essa finalidade. Por exemplo, índice de líquido amniótico, ILA, e a medida de maior bolsão. Parâmetros biométricos. Em relação à avaliação do líquido amniótico, mais precisamente em relação ao seu volume em função da idade gestacional referida, esta é a principal etapa deste anexo. Sua avaliação pode ser feita de forma subjetiva ou fundamentada em métodos quantitativos, avaliação subjetiva do líquido amniótico, dependente da experiência do operador, ou seja, trata-se de método que dificulta uma comparação entre dois ou mais examinadores. Por outro lado, em mãos experientes, trata-se possivelmente ainda do melhor método. Métodos quantitativos: índice de líquido amniótico, maior bolsão. Morfologia. O volume de líquido amniótico é um parâmetro de grande valia no estudo da morfologia fetal. Várias anomalias materno-fetais podem cursar com alteração quantitativa do líquido amniótico. Do ponto de vista morfológico, podem-se presenciar dois tipos de alteração no que se refere ao líquido amniótico: volume reduzido, oligodrâmino, fatores maternos, hipertensão materna, colagenoses, por exemplo, síndrome anticorpo antifosfolípide, SAF, RCIU e outras, fatores fetais, anomalia do TGU, volume aumentado, polidrâmino, fatores maternos, diabetes mellitus maternas, isoimunização RH, fatores fetais, anomalia do sistema nervoso central, trato gastrointestinal, displasias esqueléticas, cromossomopatias, por exemplo, trissomia do 18. Cordão umbilical. O cordão umbilical é constituído de 3 vasos, 2 artérias e uma veia. Esta estrutura anatômica pode ser visibilizada simultaneamente em corte transversal, e as artérias mimetizam o chamado sinal das orelhas do Mickey. Parâmetros biométricos. O número de vasos do cordão umbilical deve ser documentado, bem como seu local de inserção na placenta, quando tecnicamente possível. Número de vasos: 2 artérias e uma veia. Dependente da experiência do operador, ou seja, trata-se de método que dificulta uma comparação entre 2 ou mais examinadores. Morfologia. O uso do Doppler colorido, corte longitudinal e principalmente transversal, ao nível da bexiga urinária fetal, permite ao operador a identificação das 2 artérias umbilicais margeando a bexiga. Ainda no corte longitudinal, pode-se observar o aspecto espiralado normal do cordão em sua extensão.
Outra situação de grande utilidade do Doppler colorido é o diagnóstico de uma inserção de cordão velamentosa, também chamada membranosa, a qual, quando atravessa o orifício cervical interno do colo do útero, caracteriza a vasa prévia, uma condição que tem alto risco de mortalidade fetal se não diagnosticada antes do trabalho de parto. Além disso, deve-se também avaliar comprimento do cordão, inserção ao nível placentário e fetal, morfologia dos segmentos livres, alça do cordão, excluir presença de massas, trombose ou cistos, alantoide, aneurisma. Exame ultrassonográfico no terceiro trimestre. Esse período, apesar de também não fazer parte do presente capítulo, pode, de certa forma, ser incluído aqui como parte sequencial do exame do segundo trimestre. Ou seja, no terceiro trimestre, é importante ainda pesquisar marcadores tardios para aneuploidias, além de definir a localização placentária, avaliar o volume de líquido amniótico e, principalmente, diagnosticar a presença de desvios de crescimento fetal. São propósitos dessa avaliação: monitorar o crescimento fetal, diagnóstico dos desvios de crescimento, avaliar a concordância de peso entre os fetos de gestação múltipla, avaliar a placenta, implantação, presença de calcificações, tumorações e graus de acretismo, revisar as estruturas fetais, em especial aquelas que têm maior predisposição ao aparecimento de malformações de início tardia, como cérebro, face, trato digestivo, trato urinário e sistema musculoesquelético, avaliação do volume de líquido amniótico, avaliação vitalidade fetal, medir o comprimento do colo do útero. Por meio da ultrassonografia obstétrica morfológica fetal, é importante verificar o bem-estar do concepto para reduzir a morbimortalidade por meio do segmento e a adoção de protocolos específicos para a vigilância da vitalidade fetal, por exemplo, com a realização do Doppler fetal. Conclusão. No exame de ultrassom na gestação é o exame complementar não invasivo, essencial na avaliação do bem-estar fetal, sendo insubstituível em sua função de análise da morfologia e fisiopatologia fetal. Além disso, trata-se de exame inócuo e que hoje deve ser obrigatório em toda e qualquer gestação. Atualmente, com as possibilidades oferecidas pela ultrassonografia, o feto pode ser apreciado diretamente pela imagem e também qualificado quanto ao seu bem-estar. Quando o ultrassonografista de primeiro ou segundo nível é competente, de modo geral, consegue diagnosticar corretamente as alterações fetoplacentárias. Porém, apenas o operador especializado, ultrassom nível 3 ou genético fetal, é capaz de classificar esses achados, tendo em vista seu caráter isolado ou não, assim como fornecer o prognóstico preliminar. Com esses dados, os procedimentos fetais, invasivos ou não, agora podem ser propostos de acordo com a malformação em questão. Posteriormente, com os resultados obtidos pela biologia fetal, procedimentos invasivos, associados novamente aos achados do ultrassom morfológico fetal, a patologia em questão é discutida em âmbito multidisciplinar, para que o prognóstico seja calculado. Finalmente, a conduta a ser instituída é programada agora, porém, com um prognóstico previsível e, obviamente, após informação e autorização prévia dos pais. Graças a toda essa evolução, pode-se dizer que nos dias atuais vive-se uma nova era na obstetrícia moderna, a medicina fetal.